Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Hoje estão as da graça só para não ficar triste. Oi? Estão as da graça aqui só para você não ficar triste. É. O Rodolfo é menino exemplar. Menino exemplar. Meninos, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem também. Sabrina, como que é o nome da disciplina mesmo? Negócio de minerais, não quer? Esqueci. Fundamentos de mineração e siderurgia. Ok? Colocando o slide aqui. Boa noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. 5 pontos para quem deixar a câmera ligada, que ela falou aí. É, exatamente. Todo mundo já entrou? O pessoal do 7º período não entrou, não. Deixa eu mandar aqui no grupo aqui. Talvez ele está esperando, você não mandou lá no para ele. Mas eu mandei na integração, ué. Mas tá faltando mais gente da nossa sala também. Uhum. Enquanto isso, eu vou colocar esse slide aqui no WebX, tá? Ai, Senhor Jesus. Eu já fiz a playlist De projetos. De projetos. Vou dar para vocês aí. As aulas agora, acho que já tá saindo umas novidades aí. Como assim? Se vai voltar, se não vai voltar. Tem novidade, parece que estão fazendo. Eu dei uma olhada no... Eu acho que deveria voltar mesmo também, Mas eu dei uma olhada no protocolo, né? Vocês viram? Acho que saiu tem pouco tempo, né? Foi hoje. Saiu no... Não, hoje. ainda não li, não. Aí ele fala daqui... gente, tem alguém com áudio aí, tá? Acho que é eu mesmo, peraí. Vou fechar a porta. Será? Só um minutinho. Parabéns, ganhou uma estrelinha. No protocolo, eles falam da questão do distanciamento, que a depender da metragem, né, das medidas da sala, o tanto de aluno que vai poder ter. Uhum. Aí fala a questão de álcool gel, distanciamento, usar descartáveis, ok. Só que o que eu acho? Eles se preocuparam com o ambiente escola, eles não falaram nada da questão do transporte. Vou dar um exemplo porque que eu falei isso com o Rodrigo, que era minha preocupação semestre passado. A aula da STEC voltou. Aí o pessoal mandou no grupo de Carandaí perguntando se o cara do transporte já vai levá-los. Eles juntaram todos os alunos da STEC de diversas linhas escolares, porque tem diversas pessoas que fazem, deram 7 alunos. Aí como é que o cara vai pegar um ônibus que levava 50 pessoas, comprar outro para passar a levar 25 em cada um, ao invés de pagar o que eu pago, eu vou ter que pagar o dobro.
Então, assim, eu acho que nisso eles não pensaram. E no protocolo eles não falam nada da questão do transporte. Uhum. Eles falam da liberação do ambiente escola, mas você tem que lembrar que a pessoa precisa se deslocar para aquele ambiente. Essa é a minha única preocupação. Se tivesse solução para isso, para eu não ter que pagar mais, porque eu não posso pagar mais, minha aula pode voltar numa boa. Sim, minha opinião. Uhum. Mas o cara Entendi. falou que ia aumentar o valor? É óbvio, ele falou que Mas ele o não consegue. transporte, ele também tem umas regrinhas aí. Tem umas regrinhas. Então, tem as regras, só que é isso que eu tô te falando, o cara, quando ele dá o preço pra gente, ele dá o preço considerando o ônibus fechado. Se ele só pode carregar 50% das pessoas, ele tem despesa com aquilo, ele vai querer cobrar o dobro. Ele falou isso com a gente ontem, ele não tem condições de manter no mesmo preço, sendo que são poucos alunos. Aí fica puxado mesmo. É, é complicado. Até a gente sair disso, né? Eu perdi onde vocês estão. Cadê vocês? Não tô vendo eu mesma. Peraí, gente. Nós estamos aí, espalhados pelo mundo. Ah, tá aqui, tá escondido. Credo, gente, eu fiquei uns dias, uns dias Você sem usar. minimizou. Isso, eu minimizei. Agora eu não tô conseguindo aumentar. Vai lá em cima lá do primeiro quadradinho lá, ó, aí tem. Depois eu coloco no WebGIS, porque senão vai tragar mais aqui, tá? Vamos lá, então. Vou colocar aqui o slide. Meninos, então vamos começar aqui. Eu vou colocar o slide lá depois, tá? Então, agora a gente vai ver, a disciplina chama Fundamentos de Mineração e Siderurgia. Aí, como que eu divido a disciplina? Nas primeiras etapas, a gente vê mineração. Nos finais, a gente vê siderurgia. Então, aqui a gente vai ver fundamentos mesmo, a gente vai ver, assim, né, o básico do funcionamento, até porque a gente é da engenharia química, né, para a gente ter uma noção de certas coisas, tá? Aí a produção do aço, né, que é a siderurgia. E um pouquinho de mineração, tá? Então, eu divido assim. Então, primeiras etapas, mineração. As últimas etapas, siderurgia, tá? Então, assim, de uma certa maneira, tranquila, de vez em quando, aí num determinado momento a gente vai ver algumas operações que acontecem para o beneficiamento do minério, tá? E para a produção do aço também, tá? O processo de produção e tudo. Então, vamos lá. Então, aí a gente começou, né, o período na segunda-feira, e aqui a gente tem um porém. Eu ministrei essa disciplina já para os períodos passados, só que para todo mundo eram 80 horas, né? Ou seja, 2 vezes na semana. Então, o nono período, eles vão ter aula na segunda e na quarta, né? Agora, o sétimo período, a grade curricular mudou e então a gente vai se ver só uma vez na semana, né? Então aí a gente tem isso daí que a gente vai ter que conciliar, tá? E depois eu mostro para vocês como é que eu vou tentar conciliar isso aí com vocês, tá? Porque uma é 2 vezes na semana e uma outra turma é uma vez na semana, tá? Então, os objetivos, primeira parte a gente vai ver uma parte de geologia, assim, de formação, né, assim, das camadas e tudo, que é uma matéria, assim, bem tranquila, tá? Então, os objetivos gerais é conhecer os princípios que regem a origem e a composição das rochas e minerais, tá?
Compreender as propriedades intrínsecas dos minerais. Vai ter uma parte que a gente vai ver só em relação à propriedade dos minerais. Compreender a função dos recursos minerais e da mineração, além de suas aplicações industriais e implicações ambientais. Conhecer as principais operações militares envolvidas no processo siderúrgico. E os conceitos básicos e introdutórios dos processos siderúrgicos e metalúrgicos, tá? A ementa é essa daqui, tá? A metodologia, né? Seminários, né? A gente tem as aulas aqui, que vão ser, né, ministradas. Os critérios de avaliação, né, gente? Vocês já conhecem bem, né? Primeira etapa, 25 pontos. Trabalho 5 pontos. Segunda etapa, 25 e 5. Terceira, 30 e 10. As unidades. Então, aqui, ó, a gente divide. Isso aqui é o plano de ensino, né? Então, o plano de ensino é dividido em unidades aqui. Então, a gente vai começar com princípios de mineralogia, classificação das rochas, importância econômica dos recursos minerais. A unidade 2, tecnologia mineral, separação por tamanho, fragmentação, concentração, separação e o beneficiamento. A unidade 3, gente, é estudo da flotação, processos hidrometalúrgicos e técnicas de lixiviação. Unidade 4, uma parte para a gente discutir a parte ambiental. A unidade 5, aí já vem a parte de siderurgia, né? Matérias-primas siderúrgicas, redução, alto forno, fabricação do aço, e a última unidade, fabricação de ferro-ligas. Então, aqui a gente tem, né, uma bibliografia em relação aos livros, né, disponíveis, tá? E aqui nós vamos, né, começar a nossa aula. Não, deixa eu mostrar só uma coisa aqui para vocês agora. Aí aqui, gente, eu sempre, né, faço um planejamento para ver como que a gente vai ficar as aulas. Eu não vou disponibilizar esse planejamento porque a gente não tem ainda data de prova e nem nada, tá? Então, na segunda-feira a gente não teve aula, justamente por causa do 7º período não estar presente. E eu precisava, né, passar para vocês as informações. Então, aqui, é lógico que a gente faz um planejamento, né? E os planejamentos, né, a gente tenta sempre seguir eles, né, o máximo possível. Às vezes atrasa um pouco, às vezes adianta um pouco, né? Então, aqui, o que eu pensei? Eu não posso, né, dar continuidade à matéria sem que o 7º período esteja presente, né? Então, nas segundas-feiras, o que a gente vai fazer, a gente do 9º período? A gente vai discutir um artigo, ou a gente vai discutir o impacto ambiental, ou vocês vão apresentar um seminário para mim, tá? Então, olha só, então aqui, né, hoje nós vamos falar sobre geologia, e na segunda-feira, nós no 9º período, a gente vai discutir algum artigo envolvendo essa parte, tá? No dia 3/3, continuidade da matéria, tá? Que é o 7º vai estar junto. 8/3, aí a gente vai discutir um pouco sobre a importância econômica dos minerais, tá? Aí depois a gente vai ter um exercício, e aqui começa o seminário. Então, eu vou dividir vocês em grupo do 9º período, tá? Porque o 9º período tem uma aula a mais, tá? E o 9º período vai fazer esses seminários aqui também, tá? Então, aí a gente, né, na segunda-feira, eu discuto melhor isso aqui com o 9º período, tá? Então, esse aqui vai ser o trabalho do 9º período. E o trabalho do 7º período vai ser a entrega dessas atividades que a gente vai fazer aqui na aula, tá? Exercício de propriedades dos minerais. E até porque se o 7º período também, né, for
pegar alguns desses dias aí, a gente vai perder dias de aula, tá? Então, assim que a gente vai fazer. A avaliação eu coloquei mais ou menos nesse dia aqui, mas eu ainda não sei, né, se vai ser. A gente precisa do calendário de avaliações, tá? E eu estou planejando que no último período, o 7º período, também é presente seminários, né? Que aí a gente vai estar mais tranquilo. Mas nas primeiras 2 etapas do 7º período vai me entregar essas atividades, tá? Então, o 9º período fica isento de entregar as atividades, mas apresentar os seminários, o 7º período para me entregar essas atividades que vai ter aí, que eu marquei nesses dias de aula, tá? E queria comentar mais alguma coisa. Então, por exemplo, essas atividades que eu vou deixar o pessoal do 7º período na primeira e segunda etapa entregar, vou dar uma semana para fazer. E tem que entregar naquele dia, tá? Aí depois daquele dia não vou aceitar mais, que eu vou dar um prazo para vocês, uma semana e pronto, tá? E depois, na próxima aula, a gente corrige as atividades com o 9º período junto, tá? Então, assim, foi a maneira que eu achei melhor de trabalhar a disciplina, tá? Ô, Sabrina, Sim. mas o conteúdo da matéria, ele é para 40 horas ou para 80? Então, o conteúdo da matéria, ela era de 80 horas, né? Mas aqui eu consegui agrupar, desse jeito aqui, consegui agrupar os temas, por exemplo, de seminários, de uma forma assim, igual, por exemplo, aqui, quer ver? O seminário do estudo de flotação. Então, acho que o que mais, assim, o pessoal vai sentir aí do 7º período é que essa unidade 3 aqui, cadê a unidade 3? Essa unidade 3, essa aqui de estudos de flotação, processos hidrometalúrgicos, né? Como eles têm só 40 horas, né? Então, acaba que isso aqui vai ficar reduzido. Isso aqui vocês vão fazer para mim em forma de seminários, tá? Então, acaba que para o 7º período, alguma coisa aqui vai, né? Como é 40 horas, alguma coisa tem que tirar, tá? Mas aí, o plano de ensino foi montado em cima, as aulas foram montadas todas em cima dessa aqui, é claro, né, que tudo que for, assim, importante para pegar tudo, né, assim, de uma forma que os dois consigam ver, tá? Mas essas discussões aqui, igual na unidade 4, tá? As discussões de beneficiamento de minério de ferro, e algumas coisas aqui dentro também, dentro de beneficiamento, aí a gente vai para seminário, aí vocês podem até aprofundar mais dentro do seminário, tá? Aí Ok. a matéria era 80, mas virou 40, então teve que fazer essa adaptação. Mas para o 9º período é 80 horas. Aí, na segunda-feira, a gente discute. Na segunda-feira, eu discuto com o 9º período como que a gente vai fazer os trabalhos, tá? Então, olha só, gente, começando aqui. Nossa, tá um calor. Travou ou foi só para mim? Rodolfo, Só para você, Só Rodolfinho. para você. espera só um minutinho. Então, gente, quando a gente fala de, né, de minério, de mineração, a gente pode perceber a importância, né, da mineração na nossa rotina. Algumas coisas que a gente não consegue, assim, nem às vezes correlacionar, né, mas depois quando a gente pensa e reflete um pouco melhor, a gente consegue ver.
Então, alguns, por exemplo, algumas aplicações. A gente tem aqui, né, uma telha, aí a gente tem aqui a argila, né, que é utilizada na construção. Então, a gente vê que isso, né, vem aí da natureza de alguma forma e beneficiado de alguma forma, né, incorporando a ele um valor, né, um valor econômico, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, o alumínio, né, que a gente usa para fazer aí café e panelas e várias outras coisas, né? Também a gente precisa do alumínio, que a gente precisa da extração desse, né, desse metal. A gente tem eletrodomésticos, né, da geladeira, que a gente precisa do aço, por exemplo, né, e o cobre, né, até na parte, né, do funcionamento da geladeira. A gente tem o caulim, que entra no processo de produção do papel. O carro, né, que nem se fala, feito de ferro e aço. Das panelas também, que pode ser tanto de alumínio como de aço inox, né? As impressoras, né? O feldespato, que é matéria-prima dos vidros, né? O titânio também entra na fabricação de tintas. Então, aí a gente tem uma gama, né, de produtos que podem ser aplicados aí da mineração, né? Até hoje mesmo eu estava vendo o pessoal guardar uns ferros de construção de estrutura, né, para fazer base. E ali também tem, né, a mineração. Então, muita coisa entra aí. Então, começando disso, a gente vai falar um pouco de como que é formado e tudo, para depois a gente retirar esse minério, tá? Então, o sistema solar, né, ele foi o quê? Ele está aí, né, presente desde 6 bilhões de anos, né? Então, quando a gente tem as eras geológicas, né, é, por exemplo, 100 anos e tudo não é significativo, né, numa era geológica, em que conta desde do início da formação da Terra. Então, o que a gente tinha? Eu vou colocar aqui para vocês uma frase, só para a gente poder pegar aqui. Então, aqui, ó, devido da gravidade, então aqui a gente tinha, né, lá na formação, quando a gente tinha a formação, a gente tinha, devido às forças da gravidade, né, os elementos químicos do ferro e níquel, né, que eles são mais pesados, eles se concentraram no centro ali da Terra, tá? Enquanto os mais leves, como o silício, o alumínio e os gases, eles permaneceram, né, na parte mais, né, na superfície da Terra, tá? Que aí forma aí as camadas da Terra, né, as partes, né, que a gente forma de placas, né, tectônicas, etc. Tá? E no centro a gente teria o ferro e níquel, tá? Então começa dessa maneira.
Então, a estrutura da Terra, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu só apagar isso aqui. Ela é dinâmica interna. Então, a gente tem a tectonia, os relevos, as depressões, planaltos, as cadeias vulcânicas, tá? Então, a gente é a tectonia, né? Que a gente tem as placas tectônicas, o encontro, o afastamento das placas tectônicas, tá? Então, a Terra, ela sempre está em dinamismo, né? Ela está sempre se acomodando de uma certa maneira. E o dinamismo interno, a gente tem essas placas tectônicas, os novos relevos, né? Que são formados, né? Através disso daí, depressões, planaltos e cadeias vulcânicas, tá? Então, isso tudo vem lá de dentro, né, e que a gente consegue perceber aqui na superfície, tá? E a dinâmica externa, a gente tem a erosão, por exemplo, a sedimentação, tá? Então, a Terra, ela está sempre em permanente evolução. Então, ela sempre está tentando se acomodar, né, de uma certa forma. Principalmente no Japão, né? Tentando passar os slides não tá indo. Então, aqui. Então, a gente sabe que vocês sabem, né? Que a gente tem a estrutura interna e a estrutura externa da Terra. Então, aqui a gente tem as camadas internas da Terra, tá? Que ali, né, onde foi se concentrar os elementos mais pesados, tá? Então, aí a gente tem. Aqui, nós temos o núcleo da Terra, tá? E tem esses certos aqui descontinuidades que tem aqui, tá? Então, núcleo interno, núcleo externo, manto inferior e manto superior. Então, ou seja, nas camadas internas a gente vai ter núcleo e manto, tá? E aqui, tem nessa questão também, eles têm, quando a gente tem, por exemplo, a camada de ar, a gente chama de atmosfera. E nessas partes, eles também resolvem chamar aqui, ó, essa parte do manto superior é chamada de atenosfera. Do manto inferior, mesosfera, tá? E quando a gente está bem na casquinha, né, que é onde que está a nossa superfície, a gente chama de litosfera, tá? Que é a crosta terrestre, tá? Vamos lá. Então, vocês podem ver aqui, né, que tem 6.371 quilômetros aqui de distância, né, da crosta até o núcleo, tá? Então, a crosta continental, que é onde a gente está, né, ela tem de 50 a 150 quilômetros, tá? A crosta oceânica, né, que é onde faz, né, a sustentação lá dos oceanos, ela tem de 10 a 50 quilômetros, tá? O manto tem de 150 a 2.900 quilômetros e é uma temperatura de 3.500 graus Celsius, tá? Então, o que acontece? A nossa crosta, ela é dividida, né? Isso aí a gente chama aí das camadas, né? As placas tectônicas, né? Então, essas camadas da crosta, né? Elas ficam divididas e elas flutuam sobre o manto, né? E o choque delas, o afastamento delas, é que monta o nosso relevo, né? Então, que pode montar os fundos oceânicos, pode montar as montanhas, tá? Então, a gente vai ver mais sobre a tectonia. A gente tem um núcleo, né, que também, ele tá a 2.900 a 6.371 quilômetros. Então, aqui, pela composição do planeta, a gente tem aqui, a gente tem o ferro ocupando, tendo 35%, oxigênio 30%, silício 15%, e nessas outras partes aqui a gente tem os outros componentes, né? Magnésio 13, níquel 2,4, enxofre 1,9, cálcio 1,1, alumínio 1,1 e outros menor que 1%, tá? Agora, na crosta terrestre, vocês podem observar que aqui dentro, né, a gente tem mais aí a questão do ferro, tá? Agora, na crosta terrestre, que é a casquinha, né, a gente tem 28% de silício, 46% de oxigênio, tá? Alumínio 8%, ferro 6%, magnésio, cálcio, potássio, sódio e outros elementos.
Então, a crosta, na sua porção mais externa, é o local principal que se sucede os fenômenos geológicos possíveis de observação. Então, pode acontecer um fenômeno interno que a gente vai sentir aqui, né, na superfície, né? No Brasil, a gente não tem muito isso, mas já teve, né? Então, os terrenos, né, que a gente tem, que são mais antigos, né, que já passaram por um certo tipo de fenômenos, né, eles, igual o Brasil, já é um terreno, ele é um terreno antigo, tá? Então, por isso que a gente não tem muitos terremotos, né, vulcões e etc. Agora, os terrenos mais novos, né, que ainda estão em transformação, né, que a Terra está com aquele todo dinamismo, como o Japão, né, que ali ele, um terreno novo, formado em uma era mais nova, aí a gente tem essas questões, né, que a gente observa aqui na superfície. Por outro lado, a zona de transição existente entre a parte externa e interna da crosta é onde tem o foco das atividades magmáticas e tectônicas profundas. Foi o que eu falei com vocês, as atividades magmáticas envolvendo, né, ali a circulação do manto no movimento de convecção. Então, ela vai, né, vai fazendo aquele movimento de convecção e tem certos momentos, né, que isso aí vai extravasar. E aí a gente vai ter os fenômenos magmáticos, né, que aí a gente fala aí que são os vulcões. E, né, os terremotos ou aqueles dos oceanos, de tsunamis, né, acontecem aí. A crosta terrestre é formada por rochas, ou seja, agregados naturais de um ou mais minerais, inclusive vidro vulcânico e matéria orgânica. Então, as rochas, elas são uma mistura de minerais. Então, nós temos aí as rochas, depois a gente vai ver isso melhor. Então, gente, aqui, o que acontece com a Terra, né? Ela está dividida. Antigamente, a gente tinha uma única, né? Ela era toda inteiriça, que a gente chamava, né? Os continentes, né? Eles eram todos inteiriços aqui. Se você for observar, né? Essa parte encaixa nessa, essa parte encaixa nessa, essa nessa e essa nessa. E esse continente, ele chamava Pangeia, né? E depois desses fenômenos, né, eles foram se afastando e formou o que a gente conhece hoje, né? E ainda tem uma teoria que fala que eles estão se aproximando para formar novamente um único continente, né? Então, de um continente inteiriço, né? A gente tinha a Pangeia, se dividindo lá a Rússia e o outro, eu esqueci o nome dele agora, depois eu vou lembrar. E a gente tem essas placas, né, que foram, elas resultaram aí do afastamento aí dos planetas, tá? Dos planetas não, desculpa, dos continentes. Então, a Terra está dividida em placas relativamente finas, então aqui, ó, a gente tem as placas, né, essas aqui são as nossas placas tectônicas. Vocês podem ver, tá vendo que o Brasil ele está no centro da placa, né? Então, o Brasil, ele está aqui. O Brasil está aqui. Então, o Brasil está no centro da placa. Então, por isso que o Brasil ele é privilegiado, porque ele está no centro. Se ele estivesse na borda, né, que é onde uma bate com a outra, então aí a gente se sentiria mais, né? Então, comportam-se como uma unidade mais ou menos rígida. Movimenta-se uma em relação às outras, né? Então, por exemplo, quando o manto ele vai se acomodar, ele faz assim, né? A placa dá uma levantada. Então, pode acontecer isso daí. E também, né, quando ela vai movimentar, pode afastar as placas, né? Ou pode juntar. Lembrando que essas placas, né, ela está em cima do manto. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui. Deixa eu tentar lembrar uma placa aqui que dá problema sempre. Essas duas placas aqui, não sei se vocês estão vendo. Essa setinha aqui, tá vendo? E essa setinha aqui, né? Então, aqui, por que que lá no Japão eles têm muitos terremotos? Por causa do encontro dessas duas placas aqui. Essas placas têm nome, né? Essa aqui é a placa eurasiana e essa aqui não tem o nome dela aqui.
Então, o que que elas acontecem? Elas se chocam. Então, vocês estão vendo aqui que as setinhas, elas estão indo em choque, tá? Deixa eu ver um outro exemplo aqui. Essas aqui, ó, aqui em cima, elas estão se afastando, né? Então, a placa eurasiana e a placa norte-americana, ela afasta, tá? Uma se choca, a outra se afasta. E também as cidades, né, que estão na divisão, elas sofrem mais. Justamente aqui, lá nos Estados Unidos, tem a Califórnia, né, que tem aquele, ela vai se afastando, né, vai formando aquele vão lá. E aqui a gente, né, no Brasil, a gente está em cima da placa sul-americana. E graças a Deus a gente está aqui no meio da placa. Vocês podem ver que aqui tem a Cordilheira dos Andes, né, que está escrito aqui, justamente eles batem, né, as placas, né, que formou o quê? A Cordilheira dos Andes, tá? Então, como que essas placas, elas podem se movimentar? Então, aí tem 3 tipos de movimento. Deixa eu só ver quanto tempo falta para a aula cair. Ainda faltam 4 minutos. Então, aqui a gente tem. Tá vendo aqui que tá de laranja? A gente tem um manto, tá? Em cima do manto, a gente tem a litosfera, que é onde tá nossas placas tectônicas, tá? Então, aqui, quais são os movimentos que as placas podem fazer? O limite, peraí, a convergente, tá, gente? Esse movimento aqui, que uma bate na outra, movimento convergente. O movimento divergente, que uma se afasta da outra. E o movimento transformante, em que uma fica relando assim na outra, né? Elas ficam assim, ó, em contato pela vertical, tá? Aqui, deixa eu tentar entender o que ele está falando aqui. Ah, sim, ele está mostrando aqui, gente, olha. Aqui parece que a gente tem um vulcão, né? Aqui, parecendo que está saindo por aqui, ó, um vulcão, tá? E além disso, a gente tem aqui um movimento divergente de placas, tá vendo? Uma vai para um lado, uma vai para o outro. Aí forma isso aqui, tá vendo? Um afastamento das placas, e forma esse tipo de relevo, tá? Agora, quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, tem um vulcão aqui também, tá? Então, esse vulcão, aqui a gente tem placas convergentes. Então, vocês podem ver que aqui já tem uma elevação, né? Então, aqui em Minas Gerais, as placas bateram bastante, porque a gente tem bastante morro, né? Muita montanha, né? E a gente tem isso daí, tá? Então, olha só, o que pode acontecer no movimento divergente e convergente? Bom, se a gente tem um movimento divergente, a gente tem esse tipo de estrutura aqui, ó, tá? Que é o mesmo, se eu não me engano, que acontece lá na Califórnia, aqui, ó. E quando a gente tem um movimento convergente, olha só o que acontece aí com o relevo, né? A gente vê que ficou amassado aí, né? Então, o divergente gera uma falha para a gente, tá? E o movimento convergente gera uma dobra aí no nosso relevo, tá? Agora, eu vou começar vulcanismo, aí eu vou sair e vou entrar na próxima aula, tá?